Você é jornalista, não é? Sou jornalista de formação, né? Trabalhei um pouco na área, assim, com assessoria de imprensa, mas foi pouco tempo, assim. Depois... Tá tudo certo aqui? Tá. E aí, assim, na verdade, o jornalismo dava para mim uma questão, assim... Quando eu escrevia, eu falava assim, mas... e eu já tinha feito teatro, né? Assim, eu acho que eu comecei com 13 anos a me interessar por teatro, isso foi na escola e tal. O prestar a faculdade de jornalismo foi uma questão da família, né? Assim, eu precisava ter um diploma universitário, né? E então, assim, até pensei na ECA, mas ao mesmo tempo eu tinha passado pelo Antunes e o Antunes achava que a escola não era uma coisa que era interessante para o ator, ele achava que aquilo ficava um pouco restrito e tal. E aí, assim, né, você está adolescente, tendo que escolher alguma coisa e família pressionando e não sei o quê. Bom, fiz jornalismo, mas aí a escrita me fez pensar que, assim, eu só tinha que escrever exatamente aquilo que tinha acontecido, né? Isso era muito frisado, fiz Casper Libero e tal. E aí eu falei assim, mas eu gosto de falar de coisas que sejam inventadas também, né? Que não deixa de ser uma verdade, né? Porque passa por um outro canal. E aí eu fui trabalhar com redação publicitária. E essa criação eu gosto bastante, eu só não gosto do para que serve, né? Assim, eu gosto da criação, mas eu falo, ai... É um conflito. Vai fazer o quê, né? Vai estimular o consumo e tal. E aí, né, com todas essas questões, uma hora eu falei assim, não, mas eu preciso voltar às origens, eu preciso do teatro, né? E aí eu comecei a trabalhar com histórias. Então, aí eu acho que quando eu comecei a trabalhar com histórias, eu juntei um pouco o jornalismo e o teatro. Porque, então, eu podia pegar um texto, né? E brincar com esse texto para contar uma história. E, ao mesmo tempo, a minha forma de contar história é muito cênica, né? Assim, tem pessoas que, sei lá, leem, usam bonecos e tal. E para mim, assim, eu faço um pouco os personagens, volto para o narrador e tal. Então, tem a presença muito forte do teatro, tem a presença do meu trabalho de corpo também, né? De muito tempo fazendo dança, aikido também. Então, eu acho que tudo isso juntou e isso está no meu contar histórias. E assim, e aí eu fui também contando história e fazendo teatro e tal. Eu acho que o Antunes, pra gente lá atrás, deu essa coisa assim de que você precisa ter um olhar para a arte, que ele falava sempre de exposições, ele falava de acompanhar tudo que tivesse no cinema. Então, isso, eu acho que assim, como ele sempre trabalhou com jovens, né, isso era bem importante, isso ficou muito forte, né? E então eu acho que foi, aí eu fui mesclando essas coisas e teve um momento que a gente realmente decidiu, bom, né? Cada um fez os seus trabalhos, não sei o quê, agora vamos fazer o da gente. Tá. E aí surge o Vagaluz. Aí surge o Vagaluz. É a primeira criança, sim. Que legal. Você falou em criança, a gente está falando, uma coisa que me remete agora é a formação de público, né? Que é uma coisa que as pessoas envolvidas com o teatro e com a cultura, a gente sempre conversa, né, dialoga sobre como formar o hábito de ir ao teatro, né? O que pega, o que falta
na visão de vocês? O que a gente... vocês acham que o quê? Porque o que a gente percebe é que às vezes tem pessoas que nunca foram ao teatro. Exato. Né? Só que quando vão ao teatro se apaixona. É amor à primeira vista. É aquela questão de... né? Porque o teatro tem essa magia, essa coisa de... Primeiro é assim, de todas as linguagens é a única que é viva, né? Exato. Que não tem essa coisa do videotape, da gravação, da exposição, de um quadro que fica lá e você vai né, contemplar, digamos assim. O rádio o teatro é aquela intensidade, né? Eu vejo que assim, a prefeitura teve um tempo atrás um trabalho de formação de público, né? E que era fantástico. A gente estava sediado no Pauleiró, e então várias vezes chegavam grupos lá com monitores e tal, que era da Secretaria de Cultura, esses monitores, que iam em escolas municipais ou estaduais, trabalhavam com levavam informação da peça, tinha toda uma discussão, levava esse pessoal para assistir e no final tinha um debate com os atores. E eu sei que a partir dali teve muita gente que começaram a voltar no teatro para assistir o mesmo espetáculo e depois ir atrás de oficinas e tal. E assim, eu acho que nesse trabalho de formação de público, quando você vai lá na escola e traz essa criança e tal, e apresenta isso, quer dizer, e não é só teatro, quer dizer, é levar para o museu, discutir o que está sendo visto ali, o que fez a pessoa fazer aquela pintura e tal. Quer dizer, e isso não é difícil, né? Quer dizer, assim, para você pegar a sua sala de aula e se a escola te dá essas condições, quer dizer, o Estado te dá um ônibus, você vai lá e mostra isso, quer dizer, você está formando gente, né? E está formando gente crítica, que consegue avaliar e escolher se ele quer aquilo ou não, né? Porque hoje, do jeito que as coisas estão caminhando, é isso, quer dizer assim, você pega hoje um pacote pronto e tem que seguir, né? E a formação de público é uma coisa que incomoda hoje, porque faz pensar, né? Então, eu acho que assim, é um trabalho que está se perdendo, mas teria que voltar. E tem que ser lá no começo, né? Quer dizer, apresentar para essa criança essas coisas que estão acontecendo e fazer essa criança pensar, né? E aí, Lídia? Então, eu acho que assim, tem essa questão, né, sei lá, dessa parceria que eu estava falando de cultura e educação, que eu acho que é o que vai fazer com que a pessoa se forme enquanto ser humano e culturalmente. E é isso que vai fazer com que ela vá atrás de todas as artes, assim, a hora que ela for dona do nariz dela, né? Mas que é isso, assim, né? Isso eu acho que acontece mais nas escolas particulares e mesmo assim eu acho que ainda a própria escola particular ainda é carente desses eventos, né? E de preparar, né, cada pessoa para o que ela vai ver. Porque é isso, né? Assim, você vai ao teatro, tem todo, assim, você tem que saber que toca 3 vezes no negócio, que você não pode estar falando enquanto, ou de repente, como é que é quando tem a participação, né? Então, esses limites a gente vai aprendendo conforme a gente não nasce sabendo isso, né? Então, eu acho que seria muito importante mesmo que isso fosse também para o ensino público. Eu, como contadora de histórias, eu acho que daí é um passinho, né, para a gente chegar na formação de público para o teatro e tal. A gente tem o Viagem Literária, que é um programa do governo do estado, e que vários contadores de histórias saem pelo interior, percorrendo várias cidades e para aquelas crianças e para aqueles lugares que normalmente você não tem
teatro, a cultura é muito carente, né? Então, esses projetos são preciosos. E até tem uma coisa assim, né, que você fala, então, contar histórias, né, ele tem que ser para poucas pessoas, todo mundo aqui. E eu já fui em lugares em que eu cheguei e tinha 600 pessoas, né? E para uma coisa que é contar histórias. Então, assim, é um tamanho... E aí, assim, aí você pensa, não dá para eu contar para 600 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, essas pessoas estão carentes. Elas precisam disso, né? Então, você acaba dando um jeito de contar. E talvez não da melhor forma, porque é uma loucura você contar para 600 pessoas, né? Mas eu acho que, de alguma forma, isso faz um trabalho pequenininho. Então, quanto mais a gente tivesse desses projetos, eu acho que... porque você vê que, assim, uma coisa que a pessoa assista já modifica, né? Então, eu acho que é questão de vontade mesmo, né? Uma questão que o Edgar falou sobre, quando ele estava conversando sobre o início do teatro popular. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas, elas também têm aquela coisa de que não se sente bem no teatro. É aquela coisa do pertencimento. As pessoas, elas acham que o teatro ainda é uma coisa elitizada. Sim. Quando você convida alguém, vamos no teatro, isso que você colocou. Então, acho que, assim, o teatro precisa se aproximar mais das pessoas. Precisa buscar mais esse lado humano. A pessoa, assim, porque é incrível, tem teatros em São Paulo que o vizinho não sabe que ali é um teatro. É verdade. Né? Que nunca entrou. Por quê? Porque ele não se sente parte daquilo, né? Quer dizer, tem o teatro ali, mas ele não se apossou, ele não se apropriou daquele espaço cultural que é dele, né, para o entretenimento. É verdade. Agora, eu lembrei que o Sérgio Cardoso, sim, ali... O ator? Não, o Teatro Sérgio Cardoso, que, né, muita gente vai ali e você tem espetáculos super bons e tal, mas as pessoas que moram ali muitas vezes não sabem, né? E tem um entorno bastante carente, né? E eu não sei há quanto tempo foi, mas eu acho que foi há uns 6, 7 anos que, inclusive, era Dulce... como é o sobrenome da Dulce? Família... Como é o nome daquele restaurante lá? Maschio, né? Maschio, Ela estava à frente de um projeto de abrir para os moradores do entorno. E foi muito interessante. Eu participei bem no início até, fui lá contar histórias para as crianças do entorno, né? Mas é isso, né? Eu acho que... Então, isso, eu não sei como é que anda agora essa abertura, mas a ideia era que mais e mais, né, isso fosse ganhando. Começou bem pequenininho mesmo, né? Para começar pisando no chão mesmo, né? E para ir ganhando e para que as pessoas fossem entendendo e que, assim, que fosse mostrado o teatro, aqui está a plateia, aqui o palco, isso funciona, né? Mas quanto mais a gente tivesse, né, que os teatros abrissem para quem está, para os seus vizinhos, seria também tem que ser um espaço caminho, democrático, né? Quer dizer, que é para todo mundo mesmo, né? Acho que esse trabalho do entorno, porque é isso, né? Quer dizer, assim, a pessoa que mora ali do lado, ele tem que ter esse pertencimento, assim, não, isso também me pertence, né? Eu tenho que cuidar desse espaço, né? Porque a partir do momento que nesse entorno você começa a divulgar aquilo que está sendo feito, né? Quer dizer, ele ganha uma outra dimensão, né? Assim, agora eu lembrei que a gente estava até ontem, com a Corda Alice, na Teatro de Container, na Munguzá. E ali é uma região extremamente carente, né?
É um lugar, assim, até é difícil, porque é isso, assim, é uma população que está nas ruas, ali, é muito carente, mas, assim, o fato de você ter um teatro ali, eu acho que já começou a mudar. Então, assim, as crianças vão ali, elas conversam com quem está com algum trabalho ali, elas brincam, né? E as mães também vêm. Então, assim, é muito interessante como eu acho que a arte é transformadora mesmo, né? Se você chega querendo dialogar com quem está, com quem já mora ali, né? Então, é importante essa escuta de quem ocupa um teatro, de entender os moradores. A Fraternal fez um trabalho muito interessante, né? Lá no Pauleiró. Sim, a gente fez essa coisa do entorno. A gente foi Mas... até na... como é que era? Na Brasilândia. Ali que era uma comunidade extremamente carente que a gente entrevistou e fez o Morandá, né? Dentro dessas entrevistas, dessas pessoas que saíam da sua terra e ia parar aqui em São Paulo, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, chamar o público para o teatro, né? Fazer o convite. É isso. Né? Então, a gente podia ficar aqui conversando horas sobre cultura, né? sobre isso. teatro, porque é gostoso, né? Um assunto e tem tanta coisa, mas infelizmente, né? Sim. Quero agradecer muito a presença de vocês. Peço para que vocês repitam de novo, né, o serviço, a temporada no Sesc Pompeia, do Vaga Luz. E, assim, qual é a mensagem dessa peça? O que vocês querem que o público que vá ao Sesc Pompeia saia levando consigo desse momento? Eu, assim, na verdade, o que eu gostaria é que a pessoa saísse mais perto dele mesmo. Ah, assim não vale. Por quê? Você roubou a fala dela. Aí, vai ter que falar alguma outra coisa. Mas é isso, quer dizer, eu gostaria de que o Vaga-Luz tocasse nessa pessoa e que ele lembrasse da dele e saísse mais perto dele mesmo e falar, poxa, e começar a sentir o cheiro das coisas que está lá atrás. Legal. É isso. Eu queria ter falado antes. Você viu? Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que como a gente vai invocar em cada uma coisa, porque as pessoas vêm com histórias diferentes, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Desse encontro a partir dessas lembranças, essas memórias que vão ser tocadas e faladas e tal, que a pessoa encontre com ela mesma, né? A ideia é um pouco essa, porque eu acho que a gente está esquecendo da gente, né? E a gente, então, ali tem memória e tem esquecimento. A gente toca essas duas coisas. E então eu acho que é para a gente lembrar mesmo um pouco da gente, porque a gente anda bastante esquecido. Reservar um tempo, né? Exato. Sim. Pra gente, né? É isso. Mas legal. Então, vocês ficam em cartaz até quando? Então, Dias, a gente horários? fica do dia 6 de fevereiro, às 21h30, até o dia 1º de março, que é um domingo, às 18h30. Então, a gente tem espetáculos de quinta a sábado, às 21h30, e domingo, às 18h30. Os ingressos podem ser comprados pelo sistema online do Sesc. Ou lá mesmo também, né? Ou lá mesmo. E é interessante saber que são 40 lugares, então que é importante tentar comprar com antecedência, porque é pequeno, né? No Sesc Pompeia, na Sesc região Pompeia. oeste aqui da cidade de São Paulo. Isso. Ok.
Foi um prazer recebê-los aqui, tá? A Baruch tem esse espaço, esse foco e esse objetivo de fomentar e divulgar, como eu falei, educação, cultura, diversidade, resgatar valores também. Então sejam sempre bem-vindos. A gente agradece e, assim, queria te ver lá. Ficaria muito feliz de ver você na plateia. Depois venha conversar com a gente. É isso aí, Afrânio. Assim, obrigada pelo espaço. E é um trabalho muito importante esse, o seu. E a gente quer você lá.